deixa eu dizer para vocês o seguinte, nós estamos travando aqui uma discussão entre os colegas de redação e tal, porque estamos diante de um limbo aqui meio curioso. O PT entrou com protocolou nesta quinta-feira, ontem, uma petição no Tribunal Superior Eleitoral para que as emissoras de televisão deem ao Lula o mesmo espaço, o mesmo tratamento, né, que vem sendo dado aos demais candidatos nos seus telejornais. A petição do PT, pelo menos segundo a notícia divulgada pela assessoria de imprensa do partido, foca críticas à Globo, embora diga que a petição se estende às demais emissoras. E diz que elas, destacando o nome da Globo, têm utilizado o argumento de que Lula está preso para esconder a campanha do ex-presidente, que já está nas ruas desde a semana passada com o candidato a vice, Fernando Haddad. E aí cita a liderança de Lula nas pesquisas e tal, e afirma que a lei eleitoral exige isonomia, ou seja, igualdade de tratamento a todos os candidatos na cobertura de televisão. Isso é uma verdade. A cobertura de TV é feita de forma equilibrada, não só por esta determinação da Justiça Eleitoral, da legislação eleitoral, melhor dizendo, mas também por um entendimento das próprias redações, das próprias emissoras, de que todos os candidatos em disputa, e até, de certa forma, independentemente de seus índices nas pesquisas de opinião, portanto, isso vale para quem está liderando e vale para quem está na rabeira, que tem que ter um espaço ali para a sua campanha. Isso nos obriga, a meu ver, de forma contraproducente para o ouvinte, para o eleitor, a ficar dando o dia a dia de campanhas que estão natimortas, tá? Que não existem, não pontuam, com zero. E você tem que dizer que o cara com zero, há 4 eleições com zero, saiu e foi ontem a Peribé, no interior do estado do Rio, e mandou um abraço para a mãe. Hoje, o dia do candidato zero foi o seguinte, ele foi a Peribé, no norte do estado, e falou: mamãe, eu te amo. Claro que o candidato com zero pode estar no noticiário, pela lógica normal de um jornalismo, porque foi a Peribé no estado, e mesmo tendo zero, lá chegando, produziu uma declaração ou anunciou uma medida que tem sentido aí na discussão geral da campanha e tal, um programa qualquer, uma coisa que o valha. Mas não é nem essa a imposição que se coloca diante das emissoras em função da lei. A lei determina que ela dê cobertura independentemente do conteúdo da campanha. Não houvesse essa exigência, não houvesse essa legislação, a rigor, as emissoras dariam cobertura em função dos fatos jornalísticos envolvendo cada candidato. O líder das pesquisas, seja ele quem for, teve um dia que não teve nada de relevante, não vai para o noticiário. O cara que está com zero na pesquisa, produziu um fato jornalístico relevante, vai para o noticiário. Como a cobertura, assim como os debates, é algemada por uma legislação que também é de conveniência dos partidos, diga-se de passagem, porque foram os políticos que a fizeram, tá? Com uma legislação que é uma algema, aí o noticiário fica condicionado a esse tipo de coisa que produz anomalias. Mas a questão do PT, mais especificamente, é que o Lula esteja na cobertura cotidiana da agenda dos candidatos, é o que se chama agenda dos candidatos. Aqui na Band News FM a gente tem feito a agenda do Haddad com a mesma regularidade com que faz a dos demais candidatos, entendendo que o Haddad está expressando nas suas caminhadas a campanha do Lula. Mas notem, este ambiente de anomalia que produz, ou que acaba produzindo essa reação do PT junto ao TSE, é fruto de uma soma de situações que confesso a vocês que as redações ficam meio zonzas. Vejamos, o candidato Lula é o candidato do PT. No momento, ele é candidato formal. Não houve ainda a declaração de ineligibilidade dada pelo a única autoridade que pode fazê-lo, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Ontem começou, aliás, hoje começa a contar o prazo de 7 dias
para que a defesa de Lula apresente os argumentos favoráveis à legalização, enfim, à formalização de sua candidatura. Então, ainda está no limbo da Justiça Eleitoral se Lula será ou não formalizado candidato. Mas enquanto a Justiça Eleitoral não se pronuncia, a situação formal de Lula, e quem determina isso, minha gente, não adianta gritar, dizer que ele é inelegível, que ele é condenado 2 vezes, que ele é o capeta na terra. Eu concordo que ele é o capeta na terra, concordo que ele é inelegível, concordo com vocês quiserem, mas ele é formalmente um candidato. Enquanto a única autoridade que pode dizer que ele não é candidato não se pronuncia, você cria para o país, para o eleitorado e, claro, para a imprensa, uma situação anômala, em que o cara é candidato, igualzinho aos demais, lançado em convenção. Vejam, a candidatura do Bolsonaro recebeu várias contestações junto ao TSE. Até que o TSE se pronuncie, eventualmente acolhendo uma delas e dizendo Bolsonaro é inelegível, ele está na mesma situação do Lula, exceto pelo fato de que Lula está preso e ele está solto, e os outros também. Mas do ponto de vista da formalidade legal da candidatura, todos estão na mesma situação. Lula preso, condenado, cumprindo pena. O Lula é candidato formal do PT. Sua candidatura está num estágio legal idêntico às demais. E aí fica a seguinte situação. Tá bom, ele é o candidato legal nas mesmas condições dos demais, mas ele não está tendo atos de campanha porque ele não está saindo da cadeia. Então, que ato de campanha que ele vai ter dentro da cadeia? O que o PT alega? Que os atos de campanha de Lula estão sendo praticados por seu vice, Fernando Haddad. Então, o vice Fernando Haddad vai para um ato de campanha, porque está solto, e lá no ato de campanha diz assim, o Lula vai, sei lá, transformar água em leite. Lula promete transformar água em leite. É um ato de campanha que remete a promessas do candidato formal Lula, mas não é um ato de campanha do Lula, porque não é o Lula que está fazendo esse pronunciamento em Aperibé, no interior do estado do Rio. E aí surge uma outra questão. Nós cobriríamos Haddad como sendo candidato, digamos, à presidência, porque está expressando aquilo que Lula dentro da cadeia quer, mas aí criaria a seguinte situação. E as candidaturas a vice-presidente dos demais partidos? Não poderiam alegar que também querem ter cobertura, já que Haddad não é candidato a presidente e está tendo cobertura idêntica aos candidatos a presidente? Não haveria também a necessidade de se discutir uma isonomia para todos os candidatos a vice-presidente na cobertura jornalística? Vejam, eu estou colocando aqui uma série de questões e os ouvintes certamente já estão mandando WhatsApps, uns me xingando por um motivo, outros por outro, paciência, mas que é uma coisa para todos refletirem. Qual é a sugestão que você vai dar? Se você for simpático ao Lula, você vai dizer que todo mundo, todo dia, tem que incluir a agenda do Lula, que é uma agenda dentro da cela. Lula levantou às 8 da manhã e fez pipi às 8h15. Isso não é um ato de campanha, não é uma agenda de candidato. Inclusive, atualmente, na cobertura de mais candidatos, em determinadas situações, você apenas diz assim, candidato tal não teve movimentação, candidato tal não teve agenda, não teve nada. Se Lula está dentro da cadeia e não se movimenta, os seus atos serão expressados via declarações ou mensagens que Haddad expressará em campanha na rua. Sim, mas o Haddad não é candidato a presidente, é vice. Os outros vices não têm essa cobertura. Então, volto aqui à seguinte situação. Se você for simpático ao Lula, você vai dizer, não, tudo que o Lula produzir como documento dentro da cadeia tem que ser entendido como ato de campanha, embora não seja comunicado por ele, e sim por um outro, por um preposto, seu vice. Aí você é simpático ao Lula e você quer exatamente o que o PT quer com essa ação junto ao TSE. Se você é antipático ao Lula, você vai dizer, que é isso? O Lula é condenado? É um criminoso? Já está condenado em segunda instância? Ele é inelegível? Não tem que ter essa guarida? Não tá. Mas aí alguém dirá, bom, mas quem tem que dizer que ele é inelegível não é nem o simpático a ele, nem o antipático. É o TSE que ainda não se pronunciou. Resumo da novela,
e eu tenho falado disso aqui, as pessoas acham que eu falo disso por algum viés de simpatia, não é esse. O fato é que a situação da campanha eleitoral, enquanto não se define a questão relacionada ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, é uma situação anômala. Não estou dizendo com isso que tem que decidir de um jeito A ou de um jeito B, estou dizendo que tem que decidir. Já falei aqui em várias ocasiões, inclusive remetendo a decisões no âmbito do Supremo, de que a justiça brasileira tem que perceber que a situação em que se encontra a atual campanha eleitoral há 40 dias do pleito é uma situação completamente atípica e que a palavra, a autoridade, a decisão superior, única, é deles, da justiça. Eles têm que bater o martelo nesse troço. Enquanto isso, também cabe a seguinte observação: a opção por deixar Haddad nesta situação híbrida é do próprio PT. Se o PT assim decidisse, Haddad já seria o seu candidato à presidência da República e sua agenda estaria sendo coberta todos os dias. E durante a agenda de Haddad, como candidato à presidência formal, ele poderia dizer tudo que Lula quisesse. Estou aqui como candidato do PT à presidência da República, mas estou expressando aqui o pensamento do prisioneiro político Lula e tal, e falasse o que quisesse. Vejam que há uma série de situações que não dá para botar no colo exclusivamente da imprensa uma decisão que também não pode ser tomada com essa clareza toda que vocês estão pretendendo. Afinal de contas, o que faz? Dá a cobertura da campanha do vice? Sim, e o vice do Amoedo? E o vice do Bolsonaro? Você imagina eu botar todo dia a agenda do Mourão aqui na Band News FM? Olha o risco, fazendo aqui uma piada. Entendeu? Então, é isso, minha gente. Tem uma situação anômala, uma situação complicada, que não se dá só em função da isonomia na cobertura jornalística, se dá também nas discussões sobre que destino terão os votos prometidos a Lula caso ele não seja candidato. É uma campanha completamente anormal, completamente atípica. E, repito, quem está com o martelo na mão tem que bater esse martelo de um jeito ou de outro, o quanto antes. Porque é preciso que o país saiba em que território os seus eleitores poderão caminhar, seja ele qual for. Tá certo?